pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Papo da Lu. Hoje é com muito prazer que eu recebo esse convidado aqui. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque é o primeiro homem que vem até o Papo da Lu. Charles Batista, homem, filho, pai, marido, hoje faz um trabalho maravilhosamente emocionante, eu posso dizer, até porque eu usei o trabalho dele, o que ele faz hoje, eu senti na pele o que era sofrer no transporte público do Rio de Janeiro. Então, eu sei bem o que significa isso. Charles, seja muito bem-vindo a esse episódio do Papo da Lu. Muito obrigado, Luciana. Para mim, é uma honra muito grande poder estar aqui, porque eu estou sabendo que você me falou que é o primeiro homem que você traz ao programa. A gente realmente desempenha um trabalho totalmente voltado à proteção das mulheres, né? A gente fala muito mulheres protegidas 24 horas. A gente luta contra o assédio, contra a importunação sexual, contra a violência, seja ela física ou psicológica. A gente acolhe as mulheres, a gente ajuda a tratar, ajuda a cuidar, e a todo momento estamos nas ruas fazendo esse trabalho para que a gente mude esse quadro que, infelizmente, se encontra no nosso país, que é o aumento da violência contra a mulher, aumento do feminicídio. Então, como você mesmo falou, eu vim do ventre de uma mulher e tenho 2 irmãs e 2 filhas. Então, é todo mundo mulher. Então, a gente está muito acostumado a conviver com elas e a gente sabe das necessidades e da importância de protegê-las. E eu, em nome das mulheres, eu posso dizer, Charles, muito obrigada pelo trabalho excepcional que você vem fazendo aqui no Rio de Janeiro. Porque a gente costuma ouvir de muitos homens que homem não pode falar e não pode entrar na luta junto com nós, com todas nós mulheres, em relação contra a violência doméstica. E, na verdade, eu sempre disse que não só podem, como devem, porque todos os homens vieram de mulheres. Então, essa é uma bandeira de responsabilidade de toda a sociedade, e não só das mulheres. Até porque não são as mulheres que estão provocando tais coisas. Então, assim, eu te parabenizo mais uma vez pelo seu trabalho, mas eu quero começar a te perguntar uma coisa. Em que momento você deu esse estalo na sua mente para você não só entrar nesse trabalho, levantar essa bandeira em relação à defesa da mulher, como propriamente para mim, principalmente aí em relação ao trabalho que você fez e que te deu muita visibilidade em relação à questão do metrô ser exclusivo de mulheres 24 horas, porque antes não era, né? Então, a gente via casos, dias após dias, de homens não respeitando a lei que já existia. Então, eu falo para a minha equipe todos os dias que nós dificilmente conseguiremos explicar o que Deus fez na nossa vida em relação a isso. Por que o que Deus fez? Eu tenho uma história de vida assim, eu fui nascido e criado numa comunidade, no Morro do Castelinho, lá em São João de Meriti, filho de uma lavadeira, e meu pai fazia biscates na rua, depois ele montou uma lojinha de chaves. São semi-analfabetos, então eles não tinham condição de me criar financeiramente falando, mas sempre fizeram de tudo para me dar pelo menos o básico, e me criaram com muito carinho. E ali, vendo os meus amigos ou serem assassinados ou serem presos, sempre escutava da minha mãe sobre o respeito, sobre saber se colocar no lugar das pessoas, sobre ter empatia, e a minha mãe sempre me ensinava isso. Foi quando, com 16, 17 anos, eu resolvi estudar para tentar mudar a história da minha vida e da vida da minha família. Estudava em escola pública e começava assim, pegar o caderno 5 horas da manhã e largava meia-noite estudando bastante, sonhava em ser militar. Quando eu passei para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, para a SpaceX Colégio Naval, me formei na IPCA, depois estudei na Academia da Força Aérea, eu fiz o curso de piloto de avião, que poucas pessoas sabem, eu sou. Depois fui para o Tribunal Regional Federal e estou há 20 anos na Polícia Rodoviária Federal. Trabalhei no norte do país, combatendo justamente essa parte de violência contra a mulher, a parte da prostituição infantil e, claro, a parte de tráfico de droga, contrabando, descaminho, pegando uma experiência muito grande no que diz respeito à fiscalização. Mas até aí, vivendo uma vida normal como qualquer outro, vivendo uma vida profissional como qualquer outro. Depois fui transferido para a fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai, onde fiquei alguns anos até voltar para trabalhar no Rio de Janeiro. Por que eu estou te contando essa história toda? Porque quando eu fui
escolhido para ir para a agência de transporte, que é a Getransp, que é o órgão que faz a mediação entre o poder público, o concessionário e a população, eu ficava sentado numa mesa lá de diretoria, que eu era diretor, e aí eu tinha que ir lá de 1 a 2 vezes por semana para julgar as multas na época Supervia, que era 3RJ, da Metrorio, das barcas. E aí foi passando o tempo, eu falando, meu Deus, eu fico aqui sentado, a gente... Tipo assim, eu sou um cara agitado, queria trabalhar, fazer alguma coisa. Foi quando eu peguei aquele colete laranja que vocês veem na filmagem, que é o colete dos peões da agência, assim dizendo, da galera da ponta mesmo. Botei, chamei toda a minha equipe, falei, de hoje em diante a gente não fica mais no escritório. Vamos para as estações para ficar perto do povo para fiscalizar. E ainda não tinha essa ideia. E isso há quantos anos atrás, mais ou menos? Há uns 2 anos e meio, 3 anos. Aí eu fui, comecei a ver acessibilidade para os cadeirantes, as pessoas com espectro autista, as mães raras, as mães atípicas, ajudando essas pessoas. E, de repente, me deparei com a alta necessidade das mulheres de serem protegidas, de serem guardadas, de serem atendidas. E aí, quando eu vi, não lembro nem como, eu estava dentro de um vagão feminino, retirando homens, lutando pelo direito das mulheres. Só que ali no trem, poucas pessoas percebem que ali, por exemplo, quem pega o trem em Madureira, no trem que você entra em Madureira, dentro dele tem gente, vou dar alguns exemplos, de Santa Cruz, de Cosmos, da Pedra de Guaratiba, de Realengo, de Bangu, de Campo Grande, de Deodoro, de Vila Kennedy. Então, você acaba pegando a população toda do estado do Rio de Janeiro dentro de um vagão só. E aí você começa escutando a demanda de todas as mulheres dentro do estado do Rio de Janeiro de uma vez só. Foi quando a gente começou a ser procurado pelas mulheres, comecei a fazer esse trabalho, de verdade, sem saber a proporção que ia tomar, quando no meio disso tudo a minha mãe me chamou para conversar, chorando, e me disse, filho, quando tenho muito orgulho do que você está fazendo, quando eu era mais nova, eu fui assediada dentro do vagão feminino, onde um homem, além de me assediar, ele encostou em mim e já colou na minha perna, isso me causou um trauma muito grande. Então, essa causa começou a fazer parte de alguma coisa pessoal, que toda vez que eu ia para o trem fiscalizar, que eu ia proteger uma mulher, que eu ia resgatar uma mulher, era como se eu estivesse ajudando a minha mãe a curar aquela ferida dela. E aí, milagrosamente, as mulheres foram a cada dia me trazendo mais demanda e o pedido que a gente fazia na nossa equipe não era um pedido assim, me dá uma causa, era um pedido assim, que o clamor das pessoas chegasse aos nossos ouvidos. E a partir desse clamor que chegasse aos nossos ouvidos, nós nos tornaríamos disponíveis para trabalhar em prol disso. E aí começou a tomar essa proporção, a gente fazendo um trabalho, ficando apaixonado pelo trabalho, amando o que estava fazendo, e estamos nessa situação hoje aí que com vídeos assim com 14, 13 milhões de visualizações e a responsabilidade crescendo. Para você ter uma ideia, tem podcast que nunca entrou um homem que a gente foi o primeiro a entrar, você acredita? Que é esse aqui. E com muito prazer, tá? Aí tem sido muito prazeroso. Eu verdadeiramente eu me encontrei, assim, hoje a minha vida não tem sentido se não for trabalhar em prol da defesa das mulheres. Eu descobri que o que eu faço hoje me traz uma satisfação pessoal que nenhum tipo de ganho financeiro poderia me trazer. Hoje eu te mostrei ali nos bastidores, a mulher vindo, agradecendo, me abraçando, chorando, pedindo para tirar foto, e eu sei que eu sou o maior dos pequeninos, eu vim aqui para servir. Então, quando a mulher faz isso, não é que eu me sinto bem, é que eu me sinto assim com muita responsabilidade de atender as expectativas dela, de não falhar. Então, a gente acorda 4 horas da manhã e não tem hora para dormir, porque enquanto tiver uma mulher precisando do nosso trabalho, nós estaremos nas ruas preparados e disponíveis para poder agir. É muito bom ouvir isso, né? E eu vou falar para você aqui, em público, o que eu falei nos bastidores também. A gente precisa muito. Eu acho que a sociedade brasileira, isso não é Estado, a nível Estado, eu acho que a sociedade brasileira precisa de mais Charles Batista, de mais homens que encarem essa dura realidade, seja nos vagões de trens, metrôs, ônibus, seja na saúde, né? Eu acho que a saúde da mulher também está carecendo muito de cuidados, na questão da violência como um todo da mulher.
né? Eu acho que se a gente conseguir aí fazer com que... Porque nesse seu trabalho, você acaba também... Você está ajudando a mulher, você está ajudando muitos homens. Culturalmente, não entrava na cachola ali de alguns homens que isso é errado, que isso é um crime, porque virou lei, é crime. Tem um vídeo meu que eu fui para a Central do Brasil e eu falei assim, vamos ver se os homens apoiam o nosso trabalho. É maciço o número de homens que apoia. Por quê? Porque o que a gente tem pregado e falado para as pessoas? Ontem eu dei uma palestra, eu vou te contar por porquê da palestra, e eu perguntei, alguém aqui tem mãe? Alguém aqui tem irmã? Alguém aqui tem esposa, tem filha? Todo mundo levanta a mão. Eu falei, então essa causa não pode ser só minha, porque quando a gente observa uma mulher sendo violentada, sendo assediada, sendo desrespeitada, a primeira coisa que a nossa equipe faz é o seguinte, enxergar aquela mulher, esse é o nosso ensinamento, como se fosse a nossa própria filha ou a nossa própria esposa. E o que está faltando na sociedade é isso, é se colocar no lugar das outras pessoas. E para abrir um parênteses do que você falou, no fundo, se tudo tivesse normal, não precisaria realmente de um homem estar aqui. Mas como as coisas não estão normais, que as mulheres possam nos enxergar a gente como alguém que está servindo a elas, porque a função de um homem, não querendo levar nada para o lado espiritual, é de protetor e provedor. Então está faltando muito isso nos homens. Inclusive, eu postei um vídeo na semana passada ou retrasada, onde uma mulher começou a gritar e a chorar dentro do trem, desesperadamente, porque um cara, além de ter encostado nela, ele se alterou fisicamente falando, porque ele estava excitado, e ela começou a gritar. E a revolta maior que eu senti naquele vídeo, além de sentir muito nojo daquele cara, porque eu também não sou de ferro, embora eu trate todos com muita educação, a gente também fica com bastante raiva, foi dos outros homens que estarem em volta, ficarem de braços cruzados, como se nada tivesse acontecendo. Se ensinaram para você na sua infância que em briga de marido e mulher não se mete a colher, tira isso da tua cabeça. Se uma mulher estiver precisando da sua ajuda, estiver sendo agredida, se meta sim. Por quê? Porque a sua postura de homem é uma postura de protetor. Se você estiver calado, parado, vendo uma mulher sofrendo agressão ou sendo, de alguma forma, assediada, agredida, violentada, e você não fizer nada, na minha opinião particular, você está igualzinho o cara que está fazendo. Tanto é que nós lançamos outro vídeo ontem de uma mulher que estava saindo no carro dela, um cara entrou no carro e foi para dentro do carro dela agarrá-la. Um cidadão passou e salvou aquela mulher. Aquilo é atitude de homem. Fizemos outro vídeo muito interessante, um cara gigante dando soco na cabeça da mulher e o garoto, um garoto, devia ter 18 anos, de nome Will, vai aqui o meu elogio para ele, falou assim, mamãe, eu vou deixar isso acontecer, e ele automaticamente, como um herói, saiu do carro e protegeu aquela mulher. Por quê? Porque a maioria dos homens que agridem mulher, eles só são violentos com as mulheres. Quando chega outro homem, rapidinho eles colocam o rabo entre as pernas. Então, se você é homem de verdade, você vai estar com a gente nessa causa, ajudando a proteger as mulheres. É isso. Eu acho que a gente precisa, de fato, convidar os homens a se juntar a essa causa, que é tão importante. Eu acho que a causa, para mim hoje, é a causa mais nobre e mais importante que a gente tem no nosso país. Porque a gente está vendo os números só aumentando, os números não descem, a coisa está cada dia pior. Então, eu acho que esse convite que você, como um homem, está fazendo para outros homens é muito importante. Charles, eu queria aproveitar a oportunidade de fazer uma outra pergunta. Como você observou a mudança no comportamento, inclusive em relação a você? Tá? Não é nem em relação a sair do trem ou ao respeito ou desrespeito do homem com a mulher, mas em relação a você. Eu tenho certeza que, inicialmente, quando você começou esse trabalho, você não era bem-vindo pelos homens, porque você estava retirando, fazendo com que eles saíssem da zona de conforto deles ali do vagão. Qual a mudança que você vê do início, há 3 anos atrás, e hoje, dos homens que você aborda? Então, com a nossa postura, que é baseada sempre assim, que a gente fala para a nossa equipe, que as nossas palavras condigam com as nossas atitudes, porque senão, em pouco tempo, nós podemos nos transformar em quem a gente critica. Então, vamos tentar fazer diferente. E aí, com muita educação e sempre tentando os homens
deixar os homens numa situação constrangedora do tipo, rapaz, levanta daí, olha essa senhora em pé, dá lugar para essa senhorinha, o vagão é feminino, você está no vagão errado e ainda está sentado para a senhorinha em pé. Se fosse sua mãezinha, se fosse sua esposa, a gente começou. No começo, a gente encontrava uma resistência. Só que aí, eu vou abrir um parênteses para você, Lu. Por que antes de começar esse bate-papo em relação à pauta que diz respeito à defesa da mulher, eu te contei a minha história de vida? Porque, com certeza, foi todo um preparo, sem eu saber que ia acontecer, que eu tive para estar aqui. Foi a minha infância, foram as dificuldades, foi o trabalho em alguns lugares quando eu era da Força Aérea, foi o trabalho no interior do nosso país, quando eu estava atuando efetivamente pela Polícia Rodoviária Federal. Então, hoje, diferentemente do que as pessoas pensam, além do trabalho ter nos adaptado a prestar um bom serviço de acordo com aquilo que a mulher realmente necessitava, a gente tem todo um tato e um preparo no que diz respeito à fiscalização. Então, existe uma coisa que a gente chama nas forças de segurança, que é o uso progressivo da força. Então, eu sempre cheguei ali no trem, para quem não sabe, sempre fui de colete à prova de bala por baixo da minha roupa e sempre fui preparado para o pior, mas sempre tratando todo mundo ali como um trabalhador, sempre encarando assim, não, o cara está aqui enganado, como ele está enganado, eu vou ajudá-lo a se conscientizar e a educar e ele vai sair daqui. Só que é claro que a gente encontrou de tudo, a gente encontrou gente que queria agredir, a gente encontrou gente que queria gritar, a gente encontrou gente que na nossa frente queria ofender as mulheres e aí a gente tratava o cliente de acordo com a força que ele queria ser tratado. Tratava com educação, saía, amigão, sai por favor, pois não, valeu amigo, obrigado, tá boa viagem, tá? Tenta não vir mais aqui não. E assim sucessivamente, aumentando o tom, conforme eles aumentavam também. Como eles, no começo, achavam que aquilo ali era fogo de palha, do tipo, esse cara não vai acordar esse mês inteiro, 4 horas da manhã para estar aqui. Mas eu tenho um negócio que eu falo assim, eu não me considero uma pessoa inteligente, mas eu me considero uma pessoa muito determinada. Quando eu coloco um objetivo assim na minha vida, eu, de verdade, eu não sinto nem frio, nem calor, nem fome, nem sede, eu só foco que eu quero resolver aquilo. Ainda mais quando alguém chega para mim e fala assim, isso aí não vai dar em nada. Eu amo que eu falo assim, então agora você vai ver que vai dar em alguma coisa. E aí começaram a vir os burburinhos, Charlie, quando chega mais ou menos em Nilópolis, ou então quando chega lá em Bangu, ela já começa a mulher a gritar no tem, o Charlie está em Madureira, eu quero ver vocês não saírem lá. Aí quando a gente começou a chegar e eles começaram a sair, eles começaram a obedecer. E hoje, graças a Deus, a gente encontra uma situação muito melhor do que de antes, e essa situação vai evoluir, porque agora nós temos o QR Code, que vai ser uma maneira tecnológica que a mulher vai poder acessar na hora e denunciar direto para o centro de controle que tem homem dentro do vagão, e a gente vai conseguir também, com esses vagões todos plotados de rosa, que haja mais visibilidade para o homem não falar que entrou ali enganado. Aí outro parênteses que eu abro, toda lei é assim, pessoal. Toda lei, ela primeiro tem a parte educativa, depois da colocação em prática, até chegar à parte de repressão, que seria o final da linha com a multa a esses homens se eles não obedecessem. Mas eu acho que não vão precisar chegar a isso. A lei seca, quando começou a lei seca, isso não vai dar em nada. Começaram a tomar uma paulada, hoje em dia, a pessoa até bebe, mas ela vai lá no aplicativo ver onde tem lei seca para desviar. Cinto de segurança, ninguém usava. Agora você vê que a pessoa vai sair, opa, já bota o cinto de segurança. Assim, tem sido com o vagão feminino, que cada dia mais e mais as pessoas têm respeitado, e eu tenho certeza que a próxima vez que você me der a honra de vir ao seu programa, a gente vai falar assim, Lu, lembra como que era? Agora está tudo resolvido. Oh, esse é um sonho, né? E é um sonho para que você está tentando conquistar de fato, né, Charles? Na verdade, eu acho que já está conquistando, né? Porque eu ouço muitas mulheres falando sobre a melhora. Você está falando que o seu modelo de trabalho está inspirando outros estados. Eu também queria muito que você falasse sobre isso. Vou falar. Tem um vídeo, depois vocês podem olhar na minha rede social, meu Instagram é Charles Batista com 2 L's, que o cara está lá dentro do trem, ou do metrô lá em São Paulo, e está muito lotado o metrô, as mulheres todas espremidas. E ele fala assim, ó, atenção CBTU, sigam de exemplo Charles Batista, olha como é que está isso aqui. Então, é um homem fazendo esse vídeo, vocês podem ver na minha rede social. Além de São Paulo, que está chamando a gente para implementar, está sendo implementado no Ceará,
foi colocado um vagão preferencial na Bahia e a gente vai, provavelmente, no mês que vem, a Alagoas, ter uma reunião com o governo de Alagoas para implementá-la também. Ou seja, eu dou a minha palavra para vocês, que o Rio de Janeiro, escuta o que eu estou falando hoje, o Rio de Janeiro vai ser a referência no que diz respeito à proteção à mulher, a começar pelos transportes públicos, só que o Rio de Janeiro vai influenciar todo o Brasil e o restante do mundo. É um sonho nosso e é uma coisa que eu tenho certeza que está no coração de todas as pessoas de bem. Com toda certeza. E com muito orgulho, né? A gente vive aí num estado considerado um dos estados mais violentos do país e ver um trabalho como esse servindo em relação à segurança, porque a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de segurança para a mulher. Ver o nosso estado servindo de exemplo em relação à segurança para a mulher no transporte público, eu acho que é uma honra. Eu sei que você diz que eu não estou fazendo isso, isso é meu chamado, isso é minha missão, mas é gratificante ver algo dando certo. Um projeto seu, né? Não foi criado por você, mas é fiscalizado por você. Porque o que eu digo, né? A gente estava conversando também nos bastidores, é o seguinte: a gente cria leis, a gente... né, a política eles criam as leis, mas as leis não são fiscalizadas. Fazer o que você está fazendo é realmente colocar a mão na massa, é fazer com que a coisa aconteça. Não adianta a gente criar uma lei do vagão rosa que não pode entrar mulher, ou que não pode entrar homem, ou que só pode entrar de X horas a X horas, se não há fiscalização. E você trouxe isso na prática. E você está mostrando com o teu trabalho que isso pode se replicar a todas as leis. E a gente conseguiu fazer com que a lei mudasse para que o vagão passasse a funcionar 24 horas sem ter mandato. Mas o trabalho nosso ficou tão legal, tão bonito, que a própria Alerj, através do deputado Guilherme Delaroli, alterou a lei e passou a valer o vagão 24 horas. E o interessante é que o vagão hoje ele se tornou o maior símbolo, mas ele é apenas o começo de tudo, porque a gente tem trabalhado, e isso é importante vocês saberem, de uma forma a conseguir fechar um ciclo. Como assim fechar um ciclo? Muitos homens que cometem violência de respeito contra a mulher, ele comete também pela ignorância e falta de educação com a qual ele foi criado. Ele, às vezes, foi criado num lar onde o pai sempre tratava a mãe mal, agredia a mãe mal, xingava as filhas, e ele crescendo nesse meio, talvez, nem que seja o subconsciente dele, ele começa a, de repente, acreditar que aquele é o normal. Então, o que a nossa equipe fez, depois de muito pensar? A gente tem ido em escolas públicas e privadas, dar palestra de conscientização a jovens. Ontem, por exemplo, tinham numa escola em Piabetá mais de 120, 130 jovens que, inclusive, me mandou uma mensagem muito legal hoje, falando, pô, você mudou a minha ótica de vida, a minha maneira de ver, de enxergar. Então, a gente conscientiza os jovens para quando eles cresçam, eles tenham consciência do que é certo e que é errado, trabalha na repressão e fiscalização para que os agressores e os abusadores sejam punidos e as mulheres se sintam protegidas. Durante a semana, nós vamos para os calçadões, com toda a equipe, distribuir panfletos conscientizando a população em um geral, e à noite a gente faz a mesma coisa. Então, não dá para trabalhar combatendo na ferida se os nossos jovens, as nossas crianças não estiverem sendo educadas. Por isso que a proteção contra a mulher ela começa no nosso próprio lar, quando o pai e a mãe conscientizam a criança de que a mulher merece respeito, carinho, atenção e proteção. E outra coisa importante, já me perguntaram, Charles, você prega separação entre homem e mulher? Eu falei, claro que não. Pelo contrário, vide, por exemplo, a família da Lu aqui, que é uma família linda, e que ela estava com o marido dela ali agora. Só que você, homem que está me assistindo, você, pai que está me assistindo, você, irmão que está me assistindo, você acha legal a sua mulher ir num vagão, ela está aqui, e esse cara que ela não conhece, do vagão tão lotado que está, ele encostado nela durante 2 horas?
porque simplesmente não tem espaço negativo, que ela vá confortável para o trabalho dela e segura, e que esse homem vá lá no vagão misto e que ele se proteja, porque o homem consegue muito mais se proteger do que a mulher. É isso. Charles, mas o seu trabalho, eu sei que hoje ele vai muito além de vagões, muito além de palestra. Eu tenho acompanhado bastante suas redes sociais e tenho visto que você tem resgatado, inclusive, mulheres em situação de dependência química, e eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre isso. Então, o meu sonho é trabalhar para a mulher e a gente tem feito isso assim de uma maneira geral, como você falou, na área da saúde, na área da segurança, na área da educação. Então, não tem como a gente não expandir o nosso trabalho. O primeiro trabalho nosso começou com a mulher usuária dos serviços, nossa seguidora, que nos ligou pedindo para resgatar uma parente dela que estava morando na rua, a Dayana. A gente resgatou a Dayana, levamos para o Coletando Vidas, que é uma casa de acolhimento para a mulher que existe em Duque de Caxias, do meu amigo Leandro Marques, um homem que trabalha há muitos anos fazendo esse tipo de prestação de serviço, totalmente voluntária. A mulher lá não paga nada. Levamos ela lá, ela foi alimentada, ela está morando lá, está sendo recuperada. Dali a gente faz algum contato para que ela tenha um emprego, que ela tenha como se sustentar, a gente ajuda ela a montar a casinha dela e seguir a vida dela. A única coisa que a gente pede a ela é que ela depois abrace a causa e nos ajude a resgatar outras mulheres. Que ela Corrente do bem, né? É, corrente do bem. A gente recebeu um pedido também essa semana para resgatar. Esse pedido foi, bem dizer, da própria mulher. Ela falou, ó, eu uso crack, eu estou misturando crack com bombril, eu vou morrer, tenho crianças pequenas em casa. A gente foi lá, resgatou. Então, na verdade, o nosso trabalho ele é um trabalho que engloba a mulher em todos os sentidos. Por isso, o nosso sonho hoje é montar em cada região um centro de acolhimento e proteção à mulher, onde a mulher possa ter toda assistência jurídica, psicológica e, inclusive, financeira, com prioridade para colocar os seus filhos em creche, para que ela fique mais disponível para, talvez, trabalhar, com cursos profissionalizantes e com parcerias públicos-privadas para que as empresas possam ter um certo tipo de espaço para que as mulheres vítimas de violência possam ser acolhidas no mercado de trabalho. Porque com a nossa experiência que a gente tem visto que muita mulher ela fica ali escravizada e presa porque não tem onde deixar as crianças e também não tem como se sustentar. Então, é um trabalho muito grande, inclusive por isso que as pessoas falam, Charles, você é policial, não fala de segurança pública, você não fala de saúde, você não fala de esporte. Você fala... Gente, o nosso trabalho é muito grande, a gente não dá para fazer outra coisa e quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada. O nosso trabalho é totalmente voltado para a mulher e para a proteção da mulher. Que outros amigos se levantem e abracem as outras causas, mas eu não vou mentir para vocês, se eu for fazer outra coisa, eu não vou ter tempo de fazer bem feito o que a gente tem feito hoje. É verdade, faz total sentido. E, Charles, me diz uma coisa, como é hoje a sua rede de apoio, né? As pessoas que te ajudam nesse projeto, que trabalham, você tem aí casas de recuperação, eu não sei se você tem outro tipo de estabelecimento que recebe mulheres em situação de vulnerabilidade. Como que é esse apoio? Como as pessoas, empresários, como essa galera está enxergando hoje o Charles Batista com o trabalho aí voltado para a proteção da mulher? Graças a Deus, a gente tem tido muita credibilidade no que fala. E aí, por exemplo, para essas mulheres que a gente resgatou, a gente pede que, por exemplo, tem político que faz vaquinha para poder fazer campanha. A gente pede vaquinha para poder ajudar a botar comida na casa dessas mulheres, muitas das vezes a vestimenta, o mobiliário, o bujão de gás, o fogão, a geladeira. E aí, com essa credibilidade, as pessoas têm ajudado muito. Inclusive, no último resgate que a gente fez lá, a gente deixou lá o Pix, mas sempre o Pix da casa de recuperação. Nunca passa nada pela gente. Só que, fora isso, como você me perguntou, por exemplo, lá em Campo Grande, ali perto de Santa Cruz, tem o Instituto Nacional de Combate à Violência Familiar, que é do Geandes e da Lia, 2 advogados amigos meus. Lá eles têm advogado, perito, psicólogo. Então, toda mulher que vem para a gente, ou criança, ou idoso, que tem a ver com aquela família, eles vão e dão todo o aparato para a gente, seja jurídico, assistência para levar na delegacia e tudo mais. Lá em Caxias,
tem o projeto Coletando Vidas. É uma casa bem legal que acolhe as mulheres em vulnerabilidade, em situação de rua, em situação de drogação. Então, o que eu quero dizer? Que quem tem que aparecer aqui não sou eu nem quem trabalha comigo. Quem tem que aparecer é o trabalho que é voltado para a mulher. Então, se eu vir que existe alguém que tem um trabalho voltado para a mulher bom, eu não vou montar um não, gente. Eu vou potencializar o que ele tem e que Deus abençoe ele na experiência dele e que ele toque aquilo lá, porque não dá para fazer sozinho. No dia que eu falar que esse trabalho é meu, eu vou estar sendo hipócrita. Esse trabalho não tem como ser feito sozinho. Então, a gente faz reuniões com mulheres na maioria dos sábados dos municípios. Depois da reunião, algumas mulheres dessas se voluntariam como embaixadoras nossas e passam a representar a gente na localidade onde elas moram. Inclusive, ontem eu fiz uma reunião com quase 90 embaixadoras. Ali eu escuto a demanda delas, eu aprendo com elas e eu passo as demandas para elas me ajudarem a resolver de acordo com a estrutura que eu posso dar. Então, nosso grupo tem crescido muito e você que está nos assistindo hoje também é um convocado para fazer parte desse grupo. E como essas pessoas podem fazer aí para se candidatar a fazer parte desse mutirão do bem aí para a mulher? Se chamar a gente no direct, a gente responde todo mundo. Hoje uma mulher mandou para mim assim, lá de Barra Mansa: eu sei que você não vai ler essa mensagem, mas aí eu já pego, já mando um áudio, já mando um vídeo. Às vezes eu fico até 2 horas da manhã respondendo os outros, porque eu acho que como as pessoas nos dão a honra de nos seguir nas redes sociais, e quando elas nos seguem nas redes sociais, elas já fazem parte da equipe. Porque toda vez que você curte, comenta ou compartilha algum trabalho que a gente fez, você está ajudando a conscientizar milhares de pessoas que vão ter acesso para poder ver como é que funciona esse tipo de serviço e a necessidade da mulher. Então, a mulher manda um direct para a gente, que quer trabalhar com a gente, automaticamente a gente pega o contato dela, já começa o contato, marca a reunião e bota ela para trabalhar também. E é muito bom trabalhar com mulher, gente. Eu não sabia que era tão bom. São mais inteligentes, mais comprometidas, mais sérias, desculpa o termo, menos, assim, vendáveis. Elas abraçam a causa como se a causa fosse delas. A única coisa que eu tenho que aprendido é o seguinte: mulher gosta de falar, então tem que aprender a escutar. Por sinal, eu só estou falando bastante aqui porque ela falou que eu tinha que falar mais, mas eu prefiro sempre escutar. Que bom, Charles. Fico muito feliz aí pela sua trajetória. E agora falando um pouquinho de política. Você, esse ano, é candidato a deputado federal aqui pelo estado do Rio de Janeiro. E eu queria ouvir um pouco de você. Quais são as suas pretensões políticas? Esse trabalho, ele vai continuar? O que você pretende fazer para agregar tudo que você já tem feito pela mulher carioca, né? Pela mulher do estado do Rio de Janeiro? Quais são as suas pretensões em relação a isso? Então, Primeiro me diz uma coisa, perdão. Primeiro eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público o que faz um deputado federal. Eu acho que é muito importante. Então, o deputado federal, ele fiscaliza todos os atos do Poder Executivo do governo federal, representando o estado dele, mas, de certa forma, pode trabalhar no Brasil inteiro. E, além disso, além de fazer essa fiscalização, ele também cria leis, né, para poder a gente beneficiar o povo. Fora essa fiscalização e essa criação de leis, ele também tem direito a verbas que ele pode colocar em alguns lugares que ele acha pertinente que sejam colocadas de acordo com as regras para que os locais possam se desenvolver, possam crescer, seja na área da saúde, da segurança, tenham as regras para isso. E aí, como você me perguntou, eu não era candidato a deputado federal, eu estava ali fazendo um trabalho de coração, totalmente abraçado àquele trabalho. Nós começamos a esbarrar em alguns problemas, tivemos muitos ciúmes de alguns deputados do nosso trabalho, porque o nosso trabalho evoluiu muito, mas com toda a humildade do mundo, eu ligava, pedia: por favor, deputado, me ajuda, a gente precisa muito de você, não se trata de ninguém aparecer, se trata de proteção da mulher, se a sua mulher estivesse aqui, o senhor queria que fosse assim também. Quando, no meio disso tudo, eu já me sentindo sufocado, lá em Duque de Caxias, numa reunião com algumas mulheres, eu me lembro como se fosse hoje, elas falaram: a gente quer, você ama esse trabalho? Ama. Você gosta do que você faz? Gosta. Você tem coragem de continuar lutando? Tem. Então a gente quer te fazer um desafio. Eu falei: é comigo mesmo, mas só que eu não imaginava que era isso. Elas falaram: a gente quer que você venha candidato a deputado federal. Aí eu tomei um choque. Por quê? Porque na agência de transporte, o meu cargo era de secretário de Estado.
eu acumulava o meu cargo com o cargo de policial rodoviário federal, então, de certa forma, eu recebia de 2 lugares, e para vir candidato eu tinha que renunciar e largar 6 anos que eu tinha para frente. Então, eu pensei, meu Deus, minha filha faz faculdade, eu tenho algumas responsabilidades, mas eu amo o desafio, e se a pessoa falar para mim, vamos embora, eu resolvi o desafio, resolvi colocar meu nome à disposição para ser candidato a deputado federal. Agora, eu não sabia que ia tomar essa proporção tão boa que tem tomado, porque eu nunca vi nada parecido. Quando eu vou para a Central, são as mulheres que vêm falar comigo. Quando eu vou para o TEM, as mulheres que vêm falar comigo. As pessoas agradecem o tempo todo, abraçam a causa. A gente não para de crescer. A gente está na faixa aí de 1 milhão de seguidores, de milhões de visualização. Então, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ganhar a eleição e vamos ter total independência agora para trabalhar. Agora, se tiver que em algum lugar melhorar, a gente coloca a verba para melhorar. Agora, se tiver que aumentar o efetivo da Polícia Militar, a gente tem como chegar lá e exigir o aumento do efetivo. Agora, se as concessionárias, tipo a Trens RJ e a Metrô Rio, não tiverem com seus funcionários condizente com aquilo que a gente quer, a gente tem como ir lá e exigir, ou seja, nós vamos ganhar um mandato para aumentar muito mais a nossa força em relação ao nosso trabalho de proteção com a mulher, só que não vai ser só no estado do Rio de Janeiro, a gente vai colocar isso no Brasil inteiro. Mas a começar no estado do Rio de Janeiro, precisa aqui ser exemplo para o Brasil e para o mundo. Então, eu tenho já uma agenda marcada para dia 5 de outubro, que é um dia depois da eleição. Eu marquei com toda a minha equipe na Central do Brasil para nós já estarmos lá trabalhando e agradecendo as pessoas, porque eu tenho certeza que não pela minha força, mas pela força de Deus e das mulheres, nós vamos mostrar que dá para sim vencer uma eleição honestamente, com trabalho bem prestado, com trabalho sério, reconhecido pelo povo do estado do Rio de Janeiro. Muito bom, Charles, ouvir tudo isso. E, na verdade, eu acho que não só o apoio das mulheres, mas de todos os homens que são contra a tudo isso que a gente vê acontecendo com as mulheres. Minha equipe até vai brigar comigo porque eu falei com o apoio das mulheres, é porque muitos homens apoiam a gente. Sim. Hoje, por exemplo, essa mulher que eu te mostrei o vídeo me abraçou, agradecendo, mas quando eu desci para a estação, um jovem devia ter uns 19 anos, meu irmão, eu te sigo, tu é brabo, tu protege minha irmã, tu protege minha mãe. Então, eu acho que a proporção do que a gente está fazendo e a importância do nosso trabalho, com toda a humildade do mundo, vai ser, sim, espelhado com a resposta das pessoas na urna. Eu também acredito nisso. Charles, você tem 2 filhas, é isso? Isso. São 2 filhas. Uma é criança e a outra é mais Uma mais tem 11 jovem. anos e outra 21 anos. Qual Brasil você espera para as suas filhas no futuro? Justamente essa pergunta com resposta que eu e minha equipe nos fazemos todos os dias. A gente precisa deixar um Brasil onde as mulheres tenham o direito de ir e vir em paz, onde as mulheres sejam tratadas sempre de igual para igual com os homens, mas sabendo que elas precisam ser muito mais protegidas e guardadas, onde as mulheres sintam orgulho de poder dizer: no meu estado e no meu país eu sou respeitada, porque aqui há leis, há fiscalização e há punição severa para quem não cumpre essas leis. E é isso que nós precisamos, porque leis existem, mas a fiscalização está totalmente precária. Nós estamos no agosto lilás. Provavelmente essa reportagem, essa entrevista vai ser publicada um pouco para frente. Mas o agosto lilás é um agosto que a gente fala de proteção da mulher, de combate à violência contra a mulher, e também, por incrível que pareça, comemoramos 20 anos da Lei Maria da Penha. Maria da Penha foi uma farmacêutica que sofria no início violência psicológica do marido e depois violência física, inclusive teve tentativa contra ela de feminicídio 2 vezes, numa dessas ela tomou um tiro. Maria da Penha ficou paraplégica e aí sim houve uma pressão internacional de toda a sociedade para que o nosso país tomasse uma atitude e, de acordo com essa pressão, foi criada no nosso país a Lei Maria da Penha, uma lei maravilhosa e importantíssima para as nossas mulheres, mas que precisa, sim, de muito aumento na fiscalização, de muito aumento na efetividade para que ela seja cumprida, e é para isso que nós estamos aqui, para poder fazer as leis serem cumpridas e para poder, com o mandato, endurecer muito mais
a pena de quem comete crime contra a mulher. É isso. Inclusive, você falando sobre Maria da Penha agora, nesse exato momento, o ex-marido dela está preso novamente, né? Porque veio a público falar, ele foi participar de uma entrevista para falar de um caso que ele está proibido de falar, né? Que ele está proibido de falar. E eu acho que a gente deve muito, né? Nós, mulheres, nós devemos muito à sociedade toda. Eu acho que deve muita gratidão a toda a luta dela por nós, né? Que é por ela que nós estamos aqui hoje com nossos direitos também. E que não precisem existir outras Marias da Penha para que nós tomemos consciência de que a mulher não pode passar por isso. Já teve esse exemplo dela, que, como ela falou, a gente fica com esse sentimento de dívida em relação a ela, mas que outras mulheres não precisem passar por isso. Nem no trem, nem no metrô, nem no ônibus, nem no trabalho, nem na academia, que a gente tem visto alguns casos aí, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir mudar essa história. Charles, eu quero que você use aí o seu tempo agora para convocar aí seu público a falar um pouco mais aí sobre a sua candidatura, falar sobre as suas intenções e chamar o seu público, que tanto te admira e tanto admira o seu trabalho, né, como você bem falou, para olhar para você e para o seu trabalho e para tudo que você vem fazer. Não de promessa, eu não gosto de usar essa palavra de promessa, porque a gente não gosta de ouvir promessa, a gente gosta de ver trabalho, e a gente tem visto o seu trabalho. Então, eu gostaria que você usasse esse tempo final aqui do programa para você chamar o seu público para ouvir as suas propostas aí, o que você tem a oferecer aí nesses próximos 4 anos aí à frente, você sendo eleita deputado federal aqui pelo estado do Rio de Janeiro. Então, primeiro dizer e desejar que haja mais Lucianas, que abram essas oportunidades para a gente poder falar, debater e convocar as pessoas para trabalhar em prol da mulher. Parabéns, de verdade, pelo seu trabalho. Gente. Admiro muito o seu trabalho e estou muito grato de estar aqui. Graças a Deus, a gente não vem prometer, a gente já vem trabalhando já há alguns anos nessa causa que diz respeito à proteção da mulher, lutando contra a importunação sexual, combatendo o assédio, o abuso, a violência física, psicológica contra a mulher, algo muito sério que, infelizmente, tem crescido no nosso país juntamente com os casos de feminicídio. A gente teve esse chamado, abraçou essa causa é uma causa muito séria. Por isso, resolvemos, sim, aceitar o desafio para o qual as mulheres mesmo nos chamou, que é o desafio de vir candidato a deputado federal para poder representá-las e que as nossas palavras sempre condigam com as nossas atitudes. Então, você, mulher, que sabe do nosso trabalho, que acompanha o nosso trabalho, que tem sido representada por nós. Primeiro fica aqui a minha gratidão imensa de ter a oportunidade de te proteger e te representar. E aí vocês, milhões aí que nos seguem nas redes sociais, fica também a minha gratidão. Agora, para você que é homem, se você é pai, se você é marido, se você é irmão, se você é cunhado, se você é namorado, você sabe que aquilo que você não quer para sua mulher, para sua mãe, para sua irmã, para sua filha, você não pode querer para as outras mulheres também. Então, que você, como homem que é, nos ajude a abraçar essa causa e a prestar esse bom serviço para a sociedade, um serviço super necessário que nós estamos tendo a honra de poder representar. Eu me coloquei à disposição, tenho certeza que seremos vitoriosos, porque Deus está nesse negócio e as mulheres precisam de pessoas que se levantem de maneira séria, honesta e dedicada para poder lutar por elas e fazer assim que elas tenham o direito de ir e vir em paz, de caminhar em segurança, de viver a vida delas sem passar por todos esses problemas que nós temos acompanhado. Deus abençoe a nossa vida e vamos avançar. Muito obrigada, Charles. Sou grato. Pessoal, esse é um ano muito importante, ano de eleições. É um ano que pode definir muitas coisas, não só em nosso estado, como no nosso país. Então, a partir de agora, eu vou receber alguns candidatos aqui, principalmente a deputados do nosso estado, dando oportunidade a vocês de conhecer um pouco a história de cada um deles e, assim, você ter certeza de quem merece o seu voto.
Muito obrigada pela participação de vocês em mais esse episódio. E, Charles, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho já de hoje, que você vem fazendo, que é digno de todo o reconhecimento que você está tendo, viu? Eu que agradeço. Sou fã, muito fã obrigado. do seu trabalho. Obrigado, viu? eu que agradeço. Obrigado. Até mais, pessoal.